E aí, tudo bem? Eu sou o Roberto Martino do canal Gestão a Mais. Nesse vídeo eu vou te ensinar um passo a passo com 3 passos. Se você colocar em prática, passos simples, vão te ajudar a tirar a sua empresa do vermelho e passar a ter lucro, não ter mais prejuízo. Mais do que faturamento, eu vou te ensinar a ter lucro. Porque não adianta você ter um faturamento, se você gasta mais do que ganha, você vai ter prejuízo. Então fique conosco até o final desse vídeo e aplique os conselhos que você aprendeu. Você vai ver que não são difíceis. A gente vai ensinar de um jeito bem fácil. Se você colocar em prática, você vai conseguir tirar a sua empresa do vermelho. Bom, vamos então aos passos, ao passo a passo. Os 3 passos que dissemos. Quais são esses 3 passos? Primeiro, você precisa montar um relatório, que é um controle chamado fluxo de caixa. Segundo, você precisa descobrir qual que é o ponto de equilíbrio do seu fluxo de caixa, da sua empresa. Terceiro, você precisa equalizar as suas contas. Nós vamos te ensinar um método aqui, chamado em inglês de Budget e Forecast, ou previsto e realizado. Eu falo inglês também, para você aprender a ser chique. Vou te ensinar esse método para que você faça esse controle e equalize as suas contas, de modo que as suas entradas no caixa, as suas receitas, sempre superem as suas saídas, as suas despesas. E como controlar isso? Como fazer de uma maneira que você não perca a mão desses controles. Então, o primeiro passo, que é montar um fluxo de caixa. Então eu vou te mostrar aqui no computador, vou compartilhar a minha tela contigo, e a gente vai fazer esse passo a passo aqui juntos, tá? Então, compartilhando aqui contigo a minha tela agora, a gente vai ver aqui esse exemplo de como montar um fluxo de caixa. Eu fiz um modelinho bem enxuto aqui, rapidamente, para que a gente possa entender o conceito, a ideia do fluxo de caixa. Você entendendo o conceito, você pode aplicar em tudo que envolve aí a tua empresa, que de repente até as contas que eu coloquei aqui podem não ter a ver com a tua empresa e podem haver muitas outras contas que estão relacionadas à sua empresa que não estão previstas aqui, tá? Mas aqui você pegando o conceito, você vai conseguir usar isso facilmente. Você vai ver que é bem simples, tá? Então, como funciona esse fluxo de caixa, ou em inglês cash flow, né? Significa você controlar as suas entradas, estão aqui, ó, as suas entradas, e controlar as suas saídas. E fazer a conta das entradas menos todas as saídas da sua empresa e ver qual que é o seu saldo, qual que é o resultado do seu caixa, tá? Então, você vê que eu escrevi aqui para você, média 3 meses, tá? Não adianta você falar assim, eu vou pegar o último mês e aí eu faço lá tudo que eu tive de entrada, tudo que eu tive de saída. Já vi vários empreendedores fazer do jeito errado. Qual é o jeito errado? Pega o último mês lá, faz no último mês e aí toma isso por base. Não, é bom você fazer uma média de pelo menos 3 meses. Estou falando pelo menos 3 meses, mas se você puder, se for viável, e você tiver tempo para fazer de 6 meses ou até de 1 ano, seria o mundo ideal, tá? Mas se você estiver super na correria e pelo menos 3 meses você consegue fazer, já dá para você ter uma ideia e eu vou te dar umas dicas para que essa média de 3 meses, ela seja tão eficaz quanto a média de 12 meses ou de 6 meses, tá? Como você vai fazer essa média? Por exemplo, nas entradas, que é tudo que entrou na sua conta bancária, na conta bancária da sua empresa. Você vai pegar, por exemplo, se você está em janeiro, você vai pegar tudo que entrou em outubro, novembro, dezembro e vai dividir por 3. Vamos dizer que entrou na sua conta em outubro 15 mil, entrou em novembro 10 mil e entrou em dezembro 20 mil. Então, 15 mil mais 10 mil, 25 mil. Mais 20 mil, 45 mil. 45 mil dividido por 3 vai dar 15 mil. Então, você vai pôr o que aqui? 15 mil reais. E vai fazer assim sucessivamente com as saídas do caixa, aquilo que você pagou, o que foi despesa, o que saiu do seu caixa também.
Então, Prolabore, que é o salário do dono da empresa. Quanto você tirou de Prolabore? Ah, se eu pegar o que eu tirei em outubro, que eu tirei em novembro, que eu tirei em dezembro, deu uma média de R$ 6.000. Aluguel, o meu aluguel, ele custa R$ 1.200, o aluguel da minha empresa. Funcionários. Aqui, funcionários, uma palavra de cautela. Não coloque aqui a soma do vale, que você paga dia 20 para o seu funcionário, com a soma do salário do dia 5. Porque lá está o líquido do salário do seu funcionário. Só que você tem também, a cada 12 meses, você vai ter 13º, a cada 12 meses você vai ter férias, 1/3. Então, o que é melhor colocar aqui? Existe uma maneira de você fazer um cálculo do custo do seu funcionário. Tem um vídeo no nosso canal, você pode procurar aí na lista dos vídeos, em que eu explico como calcular o custo do seu funcionário. Temos até uma planilha para isso, tá? Então, o ideal aqui, por mais que na sua média dos 3 meses não saia o valor que nós vamos colocar aqui, sai apenas o valor do vale mais o líquido do dia 5 do seu funcionário, não é esse valor que você vai pôr aqui. Você vai pôr aqui o custo mensal do seu funcionário. E para saber o custo mensal, você vai pegar lá a nossa planilha, que calcula o custo do funcionário, vai assistir o nosso vídeo, a gente vai explica lá direitinho como fazer esse cálculo. Aí você já assistiu lá o vídeo, já pegou a planilha, já descobriu qual que é o custo mensal do seu funcionário. Descobri aqui que o custo mensal dos meus funcionários, se eu tenho 2, é R$ 6.700 por mês. Beleza? Empréstimo, você vai colocar aqui tudo que você tem de empréstimos bancários, tá? Pode colocar até aqui também o que você paga de juros mensal por utilização do limite, empréstimo, juros, pode pôr tudo aqui, tá? Então vamos dizer que você tenha R$ 2.550. De fornecedores, você tem um pagamento de R$ 5.700, tá? Você paga lá R$ 60 de água. Telefone e internet da sua empresa, você paga lá 180. Estou tudo hipotetizando, estou só sugerindo aqui os valores, não tem nem para pesquisa de cálculo, nada que eu acho que deva ser, nada disso, tá? Só uma hipótese aqui. Energia elétrica, R$ 250, só exemplo. A alimentação do sócio, né? A empresa paga lá para o sócio almoçar lá na empresa, que sou eu mesmo, né? Faz de conta. Então, eu calculei lá que está dando R$ 1.000 por mês de refeição, toda hora de almoço, café da tarde, seja lá o que for. E vou por outros gastos aqui, teve outros itens que se eu colocar no meu fluxo de caixa, ele vai ficar muito grande. Mas eu somei todos os outros itens aqui e deu R$ 500 por mês. Pronto, você montou o seu fluxo de caixa, tá? O seu fluxo de caixa agora está montado. Então, o primeiro passo está feito. Tão simples quanto isso? É isso mesmo, tão simples quanto isso. Segundo passo agora, você vai achar o seu ponto de equilíbrio. Antes de você achar o seu ponto de equilíbrio, você vai começar a analisar o seu fluxo de caixa. Você vai perceber que ele tem um saldo aqui, um déficit, né, um prejuízo no seu caixa de R$ 3.140. O que é esse prejuízo aqui? Significa que as suas entradas, o total delas, que deu R$ 15.000, né, a média, menos a média das suas saídas do caixa, está dando um déficit, um prejuízo de R$ 3.140. Quer dizer que você gasta mais, 18.140 é maior do que 15.000. Você está gastando R$ 3.140 a mais do que o que você ganha. Então, isso é a fórmula do fracasso, a fórmula da falência, tá? Uma empresa que se mantém com isso daqui todo mês, essa situação, e que é o que a gente chama de estar no vermelho, por isso que está vermelhinho aí, né? E que não faz nada para mudar essa situação, ela está fadada ao fracasso, ela vai falir. Não importa se ela tem um faturamento aqui de R$ 1 milhão, se as saídas for R$ 1.200.000, o saldo vai ser menos, vai ficar vermelho R$ 200.000. Mas se eu tiver 10 milhões? Se eu tiver uma saída de 12 milhões, o saldo aqui vai ser vermelho R$ 2 milhões, tá? Então não interessa faturamento,
que importa para você é lucro, é o quanto sobra na linha final, no fim do mês. Então, o fluxo de caixa, olha como ele é importante. Ele apontou isso daqui. Ah, mas que coisa simples, tão fácil, é isso? Esse é um dos 3 passos. Mas é simples mesmo. E pasmo, eu arrisco dizer que a maioria dos empreendedores não tem este relatório nos seus controles. Não fazem esse controle. Atuam pela intuição. Qual é o jeito errado? Eu acho que sei quanto entra, acho que sei quanto sai, ou eu vejo lá só o saldo no fim do mês do extrato bancário, e se ele tiver negativo, eu sei mais ou menos como é que está a situação, se ele tiver positivo, eu sei mais ou menos como está. Mas não caia nesse conto do vigário, porque você precisa ter um controle bem feitinho, todo mês, não precisa ser uma pessoa perfeccionista, extremista, mas um controle bem feito. Pode ser simples, mas bem feito, que reflita a realidade. Porque, por exemplo, por mais que realmente o saldo bancário ele possa demonstrar se a empresa está indo mal ou bem, se o banco está ficando cada vez mais negativo, você não precisa nem montar esse controle para ver que tem problema, é verdade. Só que isso não é tão simples quando você tem uma empresa com operações sazonais. O que quer dizer isso? Por exemplo, uma sorveteria. É difícil controlar um fluxo de caixa de uma sorveteria e pela intuição do saldo bancário. Talvez na época de verão você vai estar faturando horrores, e aí o seu saldo lá vai estar positivo. E aí você está gastando, às vezes, mais do que deveria, levando em conta a média do ano. E você não vai perceber. Não vai perceber. Porque você vai achar que por o saldo do banco estar azul, está positivo, está tudo bem. Só que se você pegar esse faturamento, pegar o que você está gastando e dividir por 12, que inclui os meses de inverno, que talvez você vai faturar bem menos, talvez você tenha um problema de caixa. E o inverso também é verdade. Às vezes você está com caixa vermelho lá e você não pode achar que está tudo péssimo, que está tudo mal, porque de repente a sua empresa já tem uma previsão de um faturamento grande, um grande serviço que você fechou, que vai equalizar totalmente essas contas e que isso dividido por 12 meses deixa a sua empresa tranquila, e se isso tem uma recorrência anual, você consegue lidar bem com isso. Então veja, não é tão simples, né? Ir pela intuição. Às vezes pode dar certo, né? Se você for sorteado, você pode conseguir, mesmo pela intuição, ter essa noção. Mas esse é o remédio do fracasso. A maioria dos empresários que eu já vi ir pela intuição falam que tem um controle, que sabe de cabeça e sabe nada. Isso aí a pessoa não quer reconhecer que ela precisa ter mais controles e que ela é deficitária nesse sentido. Então, você seja diferente, faça o controle. Então, está aqui, fluxo de caixa. Montou, descobriu que o seu saldo é negativo. Calma, você não vai infartar, por enquanto, né? Não, você não vai infartar. Você vai para o segundo passo ao invés de infartar, que é descobrir o seu ponto de equilíbrio. O que é o seu ponto de equilíbrio? O seu ponto de equilíbrio é o quanto que... Você não vai pegar o quanto você ganha. Ah, se eu ganho 15 mil, eu posso gastar 15 mil. Não é bem simples assim, tá? Porque às vezes você reduz aqui os seus gastos, as suas despesas para 15 mil reais, e isso resulta que a sua empresa não consiga faturar 15 mil. Ah, como assim? Quer ver? Ó, vamos imaginar aqui, ó, eu vou cortar esses 6 mil reais aqui do funcionário, por zero. Aí, legal, ó, já agora estou com resultado positivo, então pronto, resolvi. Não, não é assim. Isso não é assim que calcula o ponto de equilíbrio. Porque você concorda comigo que, às vezes, esses 2 funcionários aqui podem ser os seus 2 vendedores e que você, de repente, não é bom em vendas? Você precisa dos vendedores? Se você corta esses 6 mil aqui do funcionário, mas eu vou me virar, eu vou com força de vontade e vou vender. Isso pode influenciar negativamente o seu resultado. Você pode vir aqui, ó, e faturar 11 mil, você vendendo que não sabe vender. Ó, você volta a ter problema aqui. Ah, mas melhorou, tudo bem, mas não resolveu. Então não é o que a gente quer, a gente não quer um step, a gente quer resolver mesmo, né? Então não é simples assim para você equalizar suas contas. Não é assim que calcula o ponto de equilíbrio. O jeito errado que as pessoas acham é, se eu ganho 15 mil, meus gastos têm que ficar em 15 mil. Não é assim. O jeito certo qual é? Você vai ver aqui qual é o valor mínimo que a sua empresa precisa gastar para sobreviver, tá? Então, eu preciso
eu com o meu Prolabore lá em casa eu consigo diminuir para 5 mil, tá bom? 5 mil é o mínimo que eu posso, menos que isso não dá, então tá bom. O meu aluguel, se eu conversar com o locador, chorar as pitangas lá, talvez eu consiga um aditivo lá no contrato, eu vou reduzir para R$ 1.000. Funcionário não tem que fazer, não existe previsão legal para baixar o salário do funcionário. Também não há previsão legal para fazer o que algumas pessoas fazem, dispensar o funcionário e recontratar por um valor menor, tá? Então não tem como eu mexer. Empréstimo, eu vou conversar lá no banco, eu consigo renegociar minha dívida para 2.300. Só que tome cuidado com isso aqui, tá? Porque às vezes você renegociou, melhorou no mês a mês, mas a longo prazo você aumentou o seu problema, tá? Então muito cuidado com isso daqui. O pagamento do fornecedor. Eu conversei com o fornecedor, ao invés de comprar em 5 vezes, agora eu vou conseguir fazer em 7 vezes. Então, isso aqui eu consegui, agora vai baixar para R$ 4.000 a minha parcela. Água não tem muito o que fazer, essa taxa é a taxa mínima. Telefone, internet, eu não consigo reduzir, porque a internet aqui, a velocidade já é o mínimo necessário, tudo bem. A energia eu consigo manter, eu consigo diminuir, aliás, porque se eu pegar e diminuir o ar-condicionado de manhã, pelo menos, que não está tão calor, se eu deixar a televisão mais desligada aqui para os funcionários na loja, eu vou conseguir reduzir isso daqui para R$ 200, tá bom? Você reduziu aqui. A alimentação do sócio, isso daqui eu consigo reduzir para uns R$ 500, eu gasto muito, quero almoçar comida boa, quero o melhor cafezinho, papapá. E aqui, nesses outros gastos, eu consigo reduzir para R$ 100. Então, pessoal, só antes de dar sequência aqui, eu reparei que aqui eu não estou somando no total das saídas a linha do Prolabore, tá? Então, deixa eu só corrigir aqui. E agora sim. Então, aqui você fez aqui o seu fluxo de caixa, tirou o máximo possível antes de montar o ponto de equilíbrio, né? E viu aí que ainda está R$ 5.040. Esse exercício de deixar o mínimo de gasto possível antes de você montar o ponto de equilíbrio, é super importante para que o seu ponto de equilíbrio seja o mais saudável, mais enxuto possível e o que mais fique fácil para você manusear qualquer número da empresa aí depois, tá? Então, você fez essa conta e deu R$ 5.040 negativo. Tem duas formas simples, você talvez já esteja até pensando isso, não tem muito segredo, de você equalizar isso daqui, para você chegar no seu ponto de equilíbrio financeiro. Não estou falando do ponto de equilíbrio comercial, que a conta seria outra, tá? Mas duas formas de você chegar no seu ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, o que é? É que você faturar o mínimo necessário para a empresa empatar, sobreviver, não ter problemas, tá? Uma delas seria você diminuir as suas despesas ainda mais, e outra, aumentar seu faturamento. Mas eu já fiz toda a conta aqui, a gente já viu que não tem como diminuir, isso aqui é o mínimo necessário. Olha, uma coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte, muitas vezes você acha que já fez todo o possível, mas às vezes um olhar mais aprofundado e disposto a fazer uma mudança, às vezes bem complexa no teu negócio, uma mudança que vai mexer nos seus alicerces, por assim dizer, pode mudar essa situação para melhor, tá? Por exemplo, será que, por exemplo, você precisa ter uma loja física, não pode ter um negócio pela internet? Você mataria o aluguel, talvez vendendo a partir de casa. Será que o seu Prolabore, será que não tem como mesmo você cortar um gasto, abrir mão de um conforto e passar R$ 4.000, por exemplo? E assim sucessivamente, tá? Às vezes você pode avaliar se não é o caso de ver com o banco uma negociação de, por enquanto, paralisar realmente os pagamentos dos empréstimos, tá? Claro que isso vai ter consequências, você vai perder o seu limite bancário, que o banco já vai ver que você está numa situação de risco, tá? Mas, às vezes, as mudanças elas precisam ser aprofundadas para um momento em que você está se afogando, a sua água está batendo quase no nariz e você precisa se manter respirando. Então, estamos falando em medidas emergenciais, tá?
e às vezes elas têm que ser mais aprofundadas para que a sua empresa continue respirando. Ah, mas eu não tenho disposto, imagina, vou sujar meu nome, não tem como eu deixar de ter minha loja física, o que, que meus parentes vão pensar, eu não tenho como diminuir o Prolabore. Bom, se você não está disposto a fazer sacrifícios, a seguir uma gestão estratégica que funcionou para outros, com sacrifícios, que realmente eles estão envolvidos, talvez a melhor solução para você, não é que isso se aplica para o empreendedor. O empreendedor pode ter saídas diferentes, como estamos falando aqui. Mas para você, se você não está disposto a esse sacrifício, talvez a melhor saída seja encerrar seu negócio, parar mesmo. Talvez a melhor maneira, no seu caso, de não ter mais prejuízo é encerrar o seu negócio. E aí você vai parar de ter prejuízo. Talvez recomeçar do zero, abrir outro negócio, voltar a ser CLT, né, ser empregado, ou juntar um dinheiro para daí retomar o negócio, ou abrir outro negócio. Mas se você já fez o máximo, está no mínimo possível aqui de gasto e ainda está no vermelho, as suas mudanças precisam ser mais aprofundadas. É igual o paciente que está com uma doença grave, os procedimentos médicos não vão ser simples, vão ser dolorosos, vão ser traumáticos. Ficar na UTI não é nada confortável, nada agradável. Então, realmente, às vezes, você precisa de um tratamento de UTI. E aí você tem que estar disposto para isso, mas tem sim como dar certo, tá? Mas, às vezes, você se surpreende como uma mudança de mentalidade sua, estando disposto a fazer mudanças mais aprofundadas, você consegue resolver ou até melhorar a situação da empresa num curto prazo, tá? E resolver a longo prazo, se for o caso. Mas vamos dizer aqui que você entendeu que se você focar em melhorar suas vendas e tem como fazer isso, você foi lá, comprou um cursinho sobre como vender mais na internet, você aprendeu técnicas muito extraordinárias, e realmente existem elas, tá? Por exemplo, o marketing digital é uma grande ferramenta para vendas, mesmo para quem tem loja física, marketing digital é muito interessante. E você viu que um meio bastante plausível e factível aí para você seja aumentar o seu faturamento para chegar no seu ponto de equilíbrio. Então, como você faria aí para calcular o seu ponto de equilíbrio, tá? Então, nós vamos ensinar aqui uma fórmula. A fórmula, ela não é tão facinha de entender, tá? Mas, assim, não fique preocupado se você não entender de cara. O ponto aqui, ó, você não está aqui para aprender fórmula de matemática, tá? Então, não se grilhe com isso. Apenas entenda que existe a fórmula, siga a fórmula que a gente vai passar aqui. Eu até vou deixar essa planilha disponível depois para download, né? Para os que desejarem. E na planilha já vai ter a fórmula pronta. Olha que maravilha. Boa notícia que eu dei agora, né? Você não vai precisar saber fazer a fórmula já vai estar pronta na planilha. Use essa fórmula, mas apenas entenda um pouco do conceito dela. Se não entrar na sua cabeça perfeitamente, só entenda mais ou menos e coloque em prática, só isso. E aí você vai ver que vai dar certo, tá? Então, o que você vai fazer? Primeiro ponto, você vai descobrir o seu markup, tá? Como é que você vai fazer esse bendito desse markup? Você vai fazer aqui, você vai dividir, tá? O seu faturamento pelas suas compras. Eu vou considerar o pagamento do fornecedor mensal como compras, tá? Porque ainda que seja parcelado, vai chegar um dado momento que o valor que você paga no mês, você vai pagar uma parcela de 4 parcelas, mas está pagando a segunda de uma compra também de 4 e a terceira de uma outra compra de 4. Então vai acabar dando na mesma, tá? Então, pagamento do fornecedor aqui mensal, 4 mil, faturamento 15 mil, dividir 15 mil por 4 mil, que é o pagamento mensal do fornecedor, ou pagamento das suas compras, tem uma multiplicação de 3,75, ou seja, 4 vezes 3,75 vai dar os 15 mil. Esse é o seu markup. Vamos colocar um MKP aqui de markup, tá bom? Beleza. Agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer outra continha aqui, ó. Vamos colocar aqui, nós vamos pegar o faturamento menos as suas compras, o que você paga para o fornecedor todo mês, tá?
vai fechar isso daqui. Vamos fazer diferente, eu vou deixar assim. Vamos jogar isso aqui para baixo, para facilitar o seu entendimento. Você vai pegar este valorzinho aqui e vai dividir ele pelo faturamento da empresa. Tá? Aqui você achou a margem de contribuição financeira do seu faturamento. Tá? Lembrando, essa não é a margem de contribuição por produto, estou falando faturamento geral. Tá? Então, agora esses três números aqui são importantes. Tá? Agora vai entrar na fórmula propriamente dita para você achar o ponto de equilíbrio da sua empresa. E lembrando, o que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio mesmo é o quanto mínimo que eu tenho que faturar para não fechar no vermelho, fechar com lucro, ou pelo menos empatar, né? Ponto de equilíbrio tem a ver com empatar, tá? Então, pense assim, ó, você tem um gasto aqui de R$20.040, tá? Pense assim, ó, você não quer só não fechar no vermelho, você quer empatar, e o ideal para o seu ponto de equilíbrio mais ajuizado, por assim dizer, ele não faz só chegar no zero no resultado, tá? Ele faz ter uma gordurinha, uma sobrinha de caixa todo mês, porque pensa assim, ó, você concorda comigo? Vamos dizer que você definiu lá que você tem que faturar 17 mil por mês. Você concorda comigo que se com 17 mil por mês de faturamento o seu resultado for zero, né, que é o seu ponto de equilíbrio, ele está um ponto de equilíbrio perigoso. Por quê? Vai ter um mês que você vai faturar menos, que vai ter um probleminha lá, que alguém não comprou, e aí você já vai fechar no vermelho de novo. Então, coloque uma gordurinha. Então, mas quanto de gordurinha eu vou colocar? Minha saída é R$20.000 no meu gasto mínimo, né, que eu defini. Então, coloque aqui 10% disso. Vamos colocar R$2.000? Então, eu vou colocar que eu quero que sobre pelo menos 10% a mais do que eu gasto no meu caixa. Quero R$2.000. Beleza. Então, deixe esse valorzinho aqui também. E agora vamos para a fórmula propriamente dita para você achar o faturamento, que é o ponto de equilíbrio da empresa. Para que sobre pelo menos R$2.000 nesse campinho aqui, ó, onde está agora menos 5.040. Aí vamos mostrar a fórmula agora. Você vai pegar todos os seus gastos do seu caixa, tá? Vai tirar o que você paga para fornecedores, e você pode tirar aqui também tudo que tem uma relação direta com o seu faturamento. Por que eu estou tirando o fornecedor? Porque ele tem uma relação direta com o faturamento. Nós queremos chegar num gasto mínimo sem os gastos que influenciam o faturamento. Porque, por exemplo, se eu gastar menos com o fornecedor, eu faturo menos, porque eu vendo menos, tenho menos mercadoria para vender, vendo menos. Se eu compro mais, talvez eu tenha mais mercadoria, talvez eu venda mais. Tá? Então, vamos tirar isso daqui. Se tivesse comissão de funcionário, poderia tirar também, tá? Lembrando que se você tirar daqui comissão de funcionário, você teria que tirar daqui também, tá? Continha do faturamento menos o que você gasta para ter a mercadoria, que são as compras, né? O gasto com o seu fornecedor. Se você tem outra coisa aqui também que influencia o faturamento, você teria que tirar nessa continha aqui também. Então, se tivesse uma linha aqui de comissão de funcionário, você tiraria nessa continha também, faria menos a comissão do funcionário, tá bom? Só um adendo aí nessa explicação. Beleza, mas voltando aqui. Então, fiz o que eu gasto todo mês, menos o que eu pago para o fornecedor. Cheguei num valor aqui de R$16.040, tá? Então, o que eu vou fazer agora com esse R$16.040? Vou fazer este valor mais o que eu quero que sobre no meu caixa todo mês, tá? E vou pegar isso daqui, vou fechar aqui com parênteses, para você já vai ficar pronto, não fica preocupado com isso, tá? A planilha já vai pronta aí. Vou dividir, só para você entender o conceito, pela margem de contribuição do meu faturamento. Isso vai dar para mim aqui R$24.600, tá?
Então, olha como isso faz sentido. Eu vou pegar aqui agora, só para fazer uma provinha de que realmente, com esse valor, nós vamos chegar no 2.000, você vai ver que vai dar 2.000 aqui, com esse faturamento. Eu só vou ver quanto vai aumentar o meu gasto com o fornecedor, tá? Então, eu vou pegar estes 24.600 e vou dividir por 3,75. Vai dar, eu vou passar a gastar com o fornecedor 6.560. Ah, mas como eu fiz essa conta aqui? Lembra que o meu markup, que é o quanto eu incluo de valor de preço no que eu comprei do fornecedor, é 3,75, né? Eu comprei 4.000 do fornecedor. Se eu multiplicar por 3,75, eu vendo por 15.000. Então, minha multiplicação é essa para venda. Então, se eu comprar 6.560, vou até abrir aqui para você, ó, 6.560 vezes 3,75 vai dar os 24.600, que é o que a fórmula aqui apontou para mim. Então, para faturar 24.600, para aumentar meu faturamento, vou ter que comprar mais do meu fornecedor. Quanto? Vou ter que comprar isso aqui, a relação é a mesma, 6.560. Então, vamos pôr esses números lá? Então, 24.600 é o que eu achei que eu preciso faturar, né? Eu vou por aqui, 24.600. E vou colocar aqui, vamos voltar aqui, o valor 6.560. Deixa eu digitar aqui, porque ele muda conforme as formulazinhas. 6.560 para 24.600. 24.600. Bateu certinho. Então, 24.600, que foi o que a fórmula sugeriu, 6.560, que é o cálculo, que é o que eu vou ter que passar a gastar com o fornecedor para faturar mais, eu tenho que comprar mais do fornecedor. Então, vai dar aqui os R$2.000. Essa fórmula é super importante, porque a vasta maioria dos empresários não faz assim. Sabe como eles fazem? Sabe qual é o jeito errado que eles fazem? Lembra que aqui estava 15.000? E lembra que aqui estava R$4.000, que é a situação hoje. Então, o que eles fazem? Então, eles pensam assim, se eu estou com um déficit de R$5.000, eu preciso faturar mais 5.000. Então, eles acham que aqui, se eu jogar 20.000, pronto, eu resolvi. Só que eu não resolvi, porque eles esquecem que se eles forem para eles faturarem 5.000 a mais, vai aumentar o gasto do fornecedor. Então, essa fórmula é de todo importante para que você consiga equalizar as suas contas e calcule, assim, o seu ponto de equilíbrio, tá? Vamos colocar aqui R$5.560. Então, assim você achou o seu ponto de equilíbrio. Você definiu que para você, para sua empresa empatar, para ela ficar pelo menos o mínimo saudável possível, garantindo o seu prolaborezinho, pagando todas as continhas, pagando os funcionários, ela tem que faturar 24.600. Vai ficar uma gordurinha de 2.000 aqui, mas essa gordurinha é para eventuais emergências. Um gasto inesperado, uma situação de faturamento menor em algum mês, você não vai conseguir manter, talvez, sem exceção, esse valor todo mês, né? Então, ainda 10% aqui está bem miserávelzinho, né? Talvez o ideal seria 15% ou 20%, mas se você está muito difícil a situação, talvez pense em começar com 10% e você pode ir melhorando esse faturamento aos poucos. Então, aí alcançamos o segundo passo, né? Para uma situação de caixa, como a gente estabeleceu fazendo o fluxo de caixa, entendemos e calculamos o nosso ponto de equilíbrio, que foi os R$24.600, que aqui agora estão. Esse é o valor mínimo naquela situação de caixa que nós estávamos para conseguir o nosso faturamento. Mas você concorda que não adianta você saber como está a sua empresa, saber para onde ela precisa ir, que é chegar a esse faturamento, né? E diminuir as despesas, como a gente fez aquele exercício aqui,
Se depois, na prática, esse é um outro problema que acontece com as empresas, mas que nós vamos te ajudar aqui para que isso não aconteça com você. Se depois, na prática, você não consegue operacionalizar isso, você descuidou do faturamento, não prestou atenção, você não prestou atenção nos gastos, chegou lá durante o mês, você acabou tirando 6 mil de Prolabore, você acabou lá, lembra que você ia economizar com o ar-condicionado, não economizou, gastou 250, a alimentação sua, você acabou gastando lá, acabou comendo mesmo, ficou R$ 1.000, comeu em lugares caros. Esse é o grande problema das empresas, não acaba tendo a autodisciplina necessária para que eles consigam ter esse controle no mês a mês. Para isso, nós vamos falar do terceiro passo, que é como ter um controle para equalizar as suas contas, como nós dissemos no início do vídeo. Esse controle em inglês é chamado de budget versus forecast, que é o previsto versus o realizado, tá? Então, temos uma outra aba aqui com esse cálculo do previsto versus o realizado, tá? Então, aqui, nessa primeira célula aqui da planilha, a A1, pense no mais cantinho aqui da planilha, né? Você vai pôr o seu saldo inicial. Vamos dizer que o seu saldo inicial seja lá 12 mil negativo, tá? 12 mil negativo. E aí, você já tem aqui um caixa previsto inicial de R$ 24.600, tá? Que você estabeleceu lá pelo passo 2, que é o seu ponto de equilíbrio, tá? Vamos passar esses dados aqui de Prolabore e todos esses outros itens, reduzindo ao máximo possível. Vamos passar para cá, né? Você vai ter o resultado no mês de 2.000, que vai ter o total das entradas, menos o total das saídas, de R$ 22.600, vai ter um resultado positivo de 2.000. Esses 2.000 vai fazer, aqui tem uma continha errada, né? Aqui é este valor mais este, tá? Então, ele vai fazer com que o resultado aqui inicial, o resultado final, no mês de janeiro, seja R$ 10.000. Aqui está o previsto, mas aqui tem a coluna do realizado, tá? Então, aqui é o que de fato aconteceu na sua empresa. Vamos dizer lá que o faturamento foi ainda melhor, você cuidou muito bem das suas vendas, toda semana você parava lá para ver como estava o faturamento, cobrou lá os vendedores, motivou os vendedores, colocou metas, colocou prêmios, fortaleceu o seu marketing na internet e conseguiu lá R$ 25.000, tá? Então, você vai ter aqui a coluna em janeiro, né? Janeiro está tudo aqui, ó. Isso aqui tudo é janeiro. Você vai ter a coluna do previsto e do realizado. E qual foi a diferença do previsto para o realizado, tá? Então, se você faturou 25.000, mas tinha uma previsão de 24.600, a diferença foi de R$ 400. Você faturou R$ 400 a mais do que você tinha previsto. Prolabore, o Prolabore eu tinha previsto 5.000, mas eu consegui lá, economizando na minha casa, diminuir meu Prolabore para 4.500, tá? O aluguel não teve jeito, eu já tinha conversado com o locador, já tinha reduzido. O aluguel é isso mesmo, funcionário não tem como. O funcionário tem que ganhar o que foi combinado, que foi registrado. O banco não aceitou uma negociação lá, manteve o empréstimo, isso mesmo. O fornecedor também, ficou R$ 6.560. Água é a taxa mínima. Internet eu consegui lá os 180, energia também, consegui fazer aquela economia. A alimentação dos sócios foi realmente os R$ 500. E até os outros gastos aqui, eu fiz R$ 50, economizei o máximo. Então, o que você vai ver aqui? Que a sua economia aqui nas saídas foi de R$ 550 do que você tinha previsto para o que você realizou. Como você faturou R$ 400 a mais e economizou R$ 550, a soma do que você ganhou a mais, menos do que você economizou, deu um resultado positivo de R$ 950 para sua empresa. Se você tinha previsto ficar com saldo negativo no banco no fim do mês de 10.000, tá vendo? Previsto, está na coluna do previsto, você realizou agora um saldo final no seu banco de R$ 9.050.
E isso vai acontecendo sucessivamente se você cuidar dessa plantinha que precisa ser regada, que é o controle das suas finanças, o controle do seu fluxo de caixa. Não adianta nada você estabelecer o seu fluxo de caixa, aquela média que falamos, estabelecer o ponto de equilíbrio, que é o quanto mínimo que a sua empresa precisa faturar para ficar praticamente ali zerado quase. E se depois você não tem o cuidado de controlar isso diariamente, semanalmente, mensalmente. Também não adianta você controlar mensalmente. Uma vez por mês eu vou parar para ver o que deu. O que adianta? Fala para mim. Você chegar lá no comecinho de fevereiro e falar, agora eu vou ver o fluxo de caixa de janeiro. Quanto foi o previsto, quanto foi o realizado, qual foi a diferença. Sendo que chegou lá em fevereiro, você já viu aqui que você estourou, gastou muito mais do que era previsto, e o que era previsto ficar 10 mil, agora ficou 12 mil aqui. Aí já é tarde, né? Aí você já tem um mês de problema que você causou para a sua empresa. Tudo bem, você pode mudar agora em fevereiro, março, mas podia ter mudado em janeiro. Então, o ideal, talvez uma vez por semana ou 2 vezes por semana, pelo menos, você parar para ver como está indo as contas, se está dentro do esperado, se você está gastando demais. Isso, sem dúvida, é de todo importante. A plantinha que precisa ser regada, precisa ser olhada, é o leite que está no fogo. Não adianta deixar o leite no fogo e fazer outra atividade, ir no banheiro e fazer outra coisa, e o leite vai subir lá e vai derramar. Então, você tem que ficar olhando para o leite. Isso aqui também você vai ter que ficar em cima. Então, cuidar dos negócios, cuidar da gestão da sua empresa não é perda de tempo. Isso é totalmente necessário. Não adianta você ter faturamento se você não tem lucro. É claro que o faturamento é importante. Nós estamos dizendo que faturamento não é importante. Não adianta nada você faturar R$1.000, tenho 10% de lucro, seu lucro vai ser R$100. Claro que você tem que ter faturamento. Mas mais importante que o faturamento, acreditamos, seu lucro. Você precisa faturar bem, mas precisa ter lucro, porque não adianta nada você faturar bem e se você tem prejuízo. Aí é pior do que faturar pouco e ter lucro. Porque pensa assim, o que é melhor? Faturar 10 mil, ter 10% de lucro, vai dar R$1.000 de lucro, ou faturar 100 mil e ter 10% de prejuízo, que vai dar R$10.000 de prejuízo. Tá vendo? Então, o principal segredo está no lucro, mas é claro que você precisa também do faturamento. Então, sem dúvida, se você procurar fazer o seu fluxo de caixa, calcular direitinho, montar o seu ponto de equilíbrio, vamos deixar pronto para vocês nessa planilha, e realizar um controle do previsto versus realizado, e ver aonde você está errando, onde você está falhando, aonde que você tem que melhorar, né? Imagina aqui, por exemplo, se o seu Prolabore, você tivesse gastado R$6.000, né? E aqui, se na sua energia elétrica você tivesse gastado R$300. Não adianta você ver só que no fim do mês ficou ruim, e em geral você pensar, em geral eu preciso economizar mais, é muito vago. Quando você faz aqui o que a gente chama de budget forecast, que é o previsto e realizado, você está vendo aonde está o problema, onde você errou e aonde você precisa atacar, tá? Então faça isso, vai ficar mais simples, vai dar um pouquinho de trabalho para montar, mas depois que você estiver pronto, vai ficar mais simples cuidar da sua empresa, dá um trabalho a primeira vez, depois a coisa flui mais tranquilo. Sem dúvida, vamos voltar aqui para a tela aqui da nossa gravação. Se você fizer isso, sem dúvida, você vai ver que imediatamente você vai começar a ver resultados para a sua empresa. Você vai sair do vermelho, vai passar a ter lucro e vai sentir a grande alegria de ver o seu trabalho árduo ser recompensado por uma empresa que, além de faturamento, principalmente ela vai ter lucro. Esperamos que tenha gostado. Deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam se aproveitar dessas informações e aplicar em suas empresas também. Até logo. Obrigado, até mais.